Primeiro eu queria agradecer, né? Tô aqui fazendo meu café. Queria agradecer aí a interação, né? Aconteceu algo bem legal. Não achava que ia trazer tanta repercussão, até porque esse perfil daqui é novo, né? E ele, na verdade, ele não é novo, né? Mas eu comecei a movimentar ele agora, então tem poucos seguidores, né? E o Instagram acabou entregando o meu conteúdo para muitas pessoas fora da minha rede aqui, né? Fora dos seguidores, né? E achei bem legal. Porém, eu não sabia que ia trazer a repercussão que trouxe, né? Eu recebi bastante mensagens, mas mensagens de pessoas perguntando se eu dou apoio ou faço tratamento, né? Terapia para pessoas com doenças mentais, tá? Então, eu vou responder aqui dentro de um vídeo, porque eu acho que fica mais dinâmico para que todos fiquem sabendo. Na verdade, eu nem sei como é que esse vídeo caiu lá no Facebook. Eu não sei, não olhei, não tive tempo ainda, porque eu vi tudo isso ontem, né? Mas eu não sou psicóloga, né? E o meu intuito, né? Eu não sou psicóloga e nem psiquiatra, nada, né? Na verdade, eu tô trazendo pra vocês aqui a minha vivência, né? Eu atuo, sim, na área terapêutica, já vai fazer muitos anos, né? E é claro que, sim, eu recebo pessoas com doença mental, pessoas com depressão, com pânico, com ansiedade, com bipolaridade também, né? Mas eu não gosto de frisar, né, que eu trato de pessoas com doenças mentais, né? Vamos dizer assim que essas pessoas também, né? Mas o meu foco do meu trabalho, pelo menos até agora, tá, gente? Não quer dizer que isso vai ser sempre, pode ser que mude, né? Depois da repercussão de que tá tendo aqui, pode ser até que mude isso, né? Eu nunca parei para pensar em trabalhar com esse público, né? Ou voltar a minha fala para esse público em específico, né? Pessoas que têm questões emocionais, psicológicas, né? Mas pode ser que seja um caso a se pensar. Mas respondendo a muitas perguntas, hoje eu não trabalho na parte terapêutica para pessoas com doenças mentais e, na verdade, nem na área terapêutica para ninguém. Hoje eu trabalho, basicamente, eu não falo nem basicamente, mas tudo bem, né? Eu trabalho como mentora energética, né? Por quê? Porque durante toda essa minha jornada eu percebi que tudo isso que a gente tem, né, desde da bipolaridade, desde a ansiedade, desde a depressão, a maior parte de tudo isso faz parte de um ecossistema. Então não é só um único lugar que você tem que olhar, é um ecossistema. Então você tem que olhar para a sua alimentação, você tem que olhar até para o que você bebe, né? A quantidade de água que você bebe, se a água que você está bebendo tem minerais. Porque ainda tem mais essa, colega. Vocês acham que é só tomar água? Não, a água também tem que ter minerais. Ou então você tem que suprir esses minerais de alguma forma, né? Então a parte nutricional, dentro da condição neurodivergente, dentro da condição de transtornos mentais, a parte nutricional era de uma grandíssima importância. Então, não dá para tratar um neurodivergente, uma pessoa que esteja no estado, digamos assim, mental também, se você não tratar a parte da alimentação. Então, é um conjunto. Tipo assim, não adianta olhar só para um lugar. E quando eu percebi que tudo era um ecossistema, né? Prosperidade é um ecossistema, relacionamento é um ecossistema. E isso foram anos, né? Por isso que eu falei para vocês lá nos vídeos aqui embaixo. Eu fiz várias formações, várias, né? Para no final chegar nessa conclusão de que nós somos um ecossistema. Então não dá pra gente olhar só para um lugar. Então, como tratar um ecossistema, né, numa sessão terapêutica? Em uma sessão terapêutica. Ou uma vez por mês na sessão terapêutica. Aí a pessoa faz 2 meses e para porque não viu resultado. E eu já fui uma dessas, que já parei porque não vi resultado. Quando eu fui passar, não tô falando, não tô criticando, não tô falando que é ruim, tá? Eu tô falando que, pra mim, Jussara, eu fiz terapia com psicólogo durante 8 meses e foi muito bom no início, porque no início, o que eu precisava? Eu precisava só falar, só vomitar as coisas sem ter alguém para me julgar e sem ter alguém que fosse colocar no jornal da cidade, né? Porque às vezes você vai falar alguma coisa para alguém e no outro dia a cidade inteira tá sabendo. E não sei se já aconteceu com vocês, né? Então, assim, comigo nunca aconteceu e por nunca ter acontecido, porque eu nunca falei. Então, se você nunca fala, o que acontece? Você vai aglomerando dentro de você. E é onde acontece aí as grandes explosões nervosas, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então eu não confiava em contar pra ninguém. Vou levar vocês pra lá. Então, assim, como eu não confiava, e eu acho que a maioria do que acontece com o pessoal é não confiar em contar as coisas pessoais para as pessoas. E aí, você vai engolindo muita coisa, você vai guardando muita coisa, chega uma hora que isso vai pra fora, né? Então, o psicólogo, pra mim, ele serviu muito pra isso. Assim, óbvio, né? Pra muitas outras coisas, mas principalmente pra eu falar. E eu passei 8 meses falando a mesma coisa. Eu mesma já não aguentava mais escutar eu reclamar da mesma coisa. Foi quando eu parei. Mas não foi por causa dele. Eu parei porque eu tive um insight de que a questão não era tudo aquilo. A questão que eu precisava olhar era muito mais profunda. E foi aí que eu comecei a mergulhar rumo
as minhas sombras rumo para dentro, eu precisava resolver aquele disco furado e muitas coisas. Então, hoje, o que eu trago dentro da minha terapêutica, digamos assim, se pudesse chamar de terapia? Eu trago um ecossistema aonde trata um ecossistema, você entendeu? Então, hoje, quando alguém me pergunta assim, Jussara, dá para me fechar uma terapia com você? Eu vou responder isso, olha, hoje eu não atuo mais como terapeuta, eu atuo como mentora. Por quê? Porque a mentora é aquela que só vai te oferecer aquilo que ela já experienciou. Tá? Então, o que eu vou te oferecer dentro da minha mentoria? Aquilo que eu experienciei, aprovei, serviu e eu estou compartilhando. Dentro da terapia, a gente estuda muitas coisas, mas muitas das coisas que a gente estuda, a gente não vivenciou. Então, aquela pessoa que está na sua frente, você vai aplicar nela uma teoria que você aprendeu. Não estou desmerecendo, até porque tem muitos terapeutas e acredito que muitas pessoas tenham resultados incríveis, tá? Mas, para mim, a Jussara, neurodivergente, bipolar, autista nível 1 de suporte, superdotação, eu percebi que não dava. E talvez a maior parte das pessoas que escreveram para mim, ou talvez que estejam aqui me assistindo, você mesma, você, como bipolar, ou como autista, ou como TDAH, talvez você não tenha se adaptado a uma terapia convencional, porque você é um ecossistema. E a terapia, ela é muito boa, mas ela vai tratar mediante a limitação daquela terapia. Né? Se você vai no psicólogo, ele vai te trabalhar da forma que ele aprendeu, né? Se for lá humanista, ou se for ericksoniana, travou. Mas enfim. Então, vai depender da ramificação daquele psicólogo, qual foi a vertente que ele estudou, ele vai te tratar de acordo com a ética e com a forma que ele aprendeu. O terapeuta também, né? Um constelador familiar, ele vai te tratar com uma constelação familiar, e aí vai. Quando eu percebi que se você oferece a um ser humano neurodivergente ou não, todo um ecossistema, não tem como ele desver o que ele viu e não tem como, através da consciência, né, ele voltar para o caminho antigo. Então, e para isso você percebe que você precisa de constância, você precisa de uma certa reafirmação todos os dias. E isso não dá para fazer dentro de uma terapia normal. Então, por isso que eu deixei de atuar como terapeuta durante muito tempo, porque eu ficava muito frustrada com pessoas que eu tratava e depois de um tempo essa pessoa voltava, né? Aí com o mesmo problema, com a mesma fala, rodando o mesmo disco. E aí eu percebi, cara, não adianta. Ou eu falava assim, essa pessoa não tem um pingo de boa vontade. Tá só gastando dinheiro, não sei o quê. E eu me frustrava, né? Aí eu pensei comigo, eu preciso entender por que isso acontece. E aí eu fui um pouco mais além, porque aí eu fui estudar um pouco de neurociência, né? Que, na verdade, eu já tinha estudado um pouco quando eu fiz uma formação de coach financeiro, né? Mas, você percebe? Coach financeiro, o que coach financeiro tem a ver com o restante das coisas? Tudo a ver, mas na época eu não vi essa ligação. Aí, quando eu voltei a estudar, foi bem bacana, porque aí eu desenvolvi todo o meu método baseado nisso, baseado em caminhos neurais. Então, quando eu percebi que todos os dias você caminha pela mesma rua, vamos dizer aqui dentro, né? Pela mesma rua, então você já está condicionado, a tua energia já está condicionada, os teus pensamentos, os teus sentimentos, entendeu? As tuas falas, todas já estão acostumadas. Se a pessoa tem 40 anos, já são 40 anos andando pela mesma rua, 30 anos andando pela mesma rua, 50 anos andando pela mesma rua. Como que uma pessoa, 50 anos andando na mesma rua, em 1, 2 sessões, essa pessoa ela vai aprender instantaneamente, não é só aprender aí, é instantaneamente, assim, a andar naquela outra rua, a pensar daquele jeito, a agir daquele jeito. Se você vem há 50 anos agindo da mesma forma. Você entende? Então, se você é um ecossistema, né, você acorda, escova dente, lava rosto, toma um café, todos os dias você faz as mesmas coisas. Como fazer com que você, sem pensar, faça outras coisas? Entendeu? Porque se hoje você tem crises, né? Se você tem crises de ansiedade, se você tem crise de pânico, se você hoje, se você for autista de suporte, se você, de repente, você fica em shutdown, né? Eu estava essa semana toda em shutdown. O que acontece? Isso não foi da hora para outra. Né? Foi todo um conjunto de coisas que foram acontecendo que você, tomando café tá dando calor, que você começou a entrar nesse lugar, né? Só que se você não tem autoconhecimento, se você não sabe os pequenos gatilhozinhos, você vai indo nesse caminho e cai na cilada e fica na depressão, ou fica aí na agitação, né, na mania, ou em outros lugares, né? Ou tem uma crise e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Que você pode até fazer terapia, e isso é maravilhoso, mas busque por um ecossistema. Sabe, aonde esse ecossistema é como se você fosse treinar um músculo, né? Como se você fosse para academia. Se você for para academia 1, 2 vezes no mês, ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, né? Você vai levar muito tempo para colocar o shape, né?
Mas se você começar aí todos os dias, nem que seja uma horinha, ou um dia sim, um dia não, uma hora, e você entra naquele ecossistema de alimentação saudável, aí você mindset, começa a meditar, começa a conversar com pessoas do mesmo meio, pessoas que têm a mesma frequência, as mesmas falas, as mesmas pegadas, aí você vai, você entende? Que aí você não vai se desmotivar em ir pra academia, porque você já fez amizade lá, você já tem um ecossistema, o pessoal, a galera já tá te esperando, todo mundo se alimenta daquele jeito, então você provavelmente vai começar a se alimentar também. Então você tá imerso no ecossistema. Então eu criei esse ecossistema que é a mentoria Travessia. Lá nesse ecossistema, a gente tem um grupo onde todo mundo fala do mesmo assunto, aonde a gente anda na mesma rua, aonde a gente um apoia o outro, aonde vocês têm contato comigo todos os dias. Então não é uma terapia, é um ecossistema, né? A gente tem 2 encontros por semana durante 6 meses. Então são 42 encontros. Você percebe que é bem diferente? Você vai ter 42 encontros, porém você vai ter todos os dias um estímulo naquele lugar, né? Para você já agir instantaneamente daquela forma. Então, se você age, pensa e fala instantaneamente, diferente do que você faz durante os seus 30, 40, 50 anos, provavelmente 99% de chance de todo o ritmo da sua vida ser diferente, tá? Mas não quer dizer que em alguns momentos você não vai cair, vá, mas você vai ter ferramentas para você se levantar muito mais rápido. Então, assim, respondendo, né, uma outra pergunta que eu vou responder no próximo vídeo. Então, a outra pergunta que me fizeram é como que eu superei a bipolaridade, né? E eu respondi pro rapaz assim, eu não superei, né? Eu tô descabelada. Eu não superei, né? Eu não superei o transtorno bipolar. Eu não superei o autismo. Eu não superei a superdotação. Até porque o autismo e a superdotação é uma condição neurodivergente, né? Eu tô nessa condição, tô na minha pele, tá no meu 3D, né? Eu nasci assim, irei morrer assim, porque não é uma doença, é uma condição, né? O meu cérebro, ele funciona assim. E eu precisei entender isso aos meus 47 anos. Porque mesmo quando eu tive o meu laudo médico lá atrás, do transtorno bipolar, o médico, ele citou o autismo, né? Mas ele falou assim, não vamos olhar para isso agora, né? Ele citou a superdotação, mas ele falou assim, que tudo que estava acontecendo na minha vida era proveniente da bipolaridade. E hoje, aliás, não hoje, mas por 7 anos eu discordo dele, né? Mas como ele, na época, ele falava o tempo todo só da bipolaridade, foi só a bipolaridade que eu fui atrás, né? Mas tudo bem, porque tudo que eu usei para um serviu para os outros, né? Mas, quando eu fui querer sair da medicação, eu precisava entender muitas coisas que não se encaixavam dentro desse aspecto da bipolaridade, né? E eu falava assim, poxa, mas o bipolar, normalmente, ele faz isso e eu não tenho isso. E eu falava assim, e eu discutia isso com o médico. E ele falava assim, eu sei, mas entenda que a gente vai tratar um e o restante vai ser tratado. Mas eu não aceitava isso. E eu fui atrás de entender e atrás de um outro laudo, né? Vamos dizer assim, de uma outra visão médica. E aí foi quando veio, assim, mais claramente para mim, a questão do autismo, né? De suporte e a superdotação, né? E aí, algumas pessoas ficariam muito, ai, nossa, né? Não, eu fiquei muito feliz, porque fez com que eu tirasse algo que vibrava muito baixo dentro de mim, que era a culpa. A culpa de ser de X jeito, entendeu? A culpa de quando alguém me chamava de fria, né? A culpa de quando os parentes, a mãe, os filhos ficam falando assim, mas você não lembra de mim, você não manda mensagem, você não liga, de não ter manutenção das amizades, né? De tipo assim, eu tenho uma amiga que eu gosto muito, mas eu não fico ligando pra ela, eu não passo mensagem pra ela, eu não lembro dela, eu não sinto saudade dela, entendeu? E isso eu nunca trouxe aqui, aliás, eu nunca falei isso pra ninguém, né? Que eu me sentia muito culpada, porque quando me cobravam isso, e muitas vezes quando eu parava pra pensar o porquê que eu não sinto saudade, né? O porquê que eu não sofro, choro. Às vezes eu sinto, às vezes eu choro, mas na maioria não, né? E eu falava, nossa, eu sou um monstro, né? E eu guardava isso pra mim, essa culpa de não sentir. Eu não sinto falta de ter pessoas, eu não sinto falta das pessoas. A menos que elas estejam muito presentes na minha vida, né? Mas se um amigo meu passar 3, 4 dias sem falar comigo, a probabilidade de eu não lembrar mais dele, de eu não sentir saudade dele, é 90%. Né? E essa pessoa, ela vai ficar extremamente chateada, porque ela vai falar assim, nossa, só eu passo mensagem pra Jussara, só eu ligo pra ela. Essa amizade é unilateral. E ela vai vir me cobrar isso, né? Vai ficar chateada, vai ficar magoada. E eu entendo, né? E eu levei isso pra minha vida toda ao ponto de não querer ter mais amizade, assim, de não me envolver mais, né? Em grupos, em nada. Porque eu falava, eu não consigo ter manutenção disso. Eu não consigo me lembrar. Eu não consigo, não sinto, né? E com o diagnóstico, né? Eu entendi que isso faz parte do aspecto, né? Ou seja, isso é o que eu sou. E tá tudo bem, não quer dizer que eu não ame as pessoas. Na verdade, eu tenho um amor muito grande dentro de mim. Eu tenho um amor com o todo, né? Eu sinto o todo. Eu sinto desde a planta, da árvore, tá vendo essa plantinha que ela tá pedindo água até. Eu sinto tudo, né? Eu sinto os animais, eu sinto a terra, eu sinto quando eu chego num ambiente, eu sei quem tá bem, quem não tá. Então eu sinto tudo, né? Porque todos somos um, né? E o meu amor é isso, é pelo todo. Claro que tem aquelas pessoas que você gosta mais, né? Mas assim, eu não prendo ninguém a mim. Eu não me sinto dona de ninguém e não quero que ninguém se sinta dono de mim.
E a minha forma de amar é diferente, entendeu? Eu tenho um hiperfoco naquilo que eu estou fazendo no presente. Eu tenho um hiperfoco no presente. Então, se eu estiver desenvolvendo um projeto, eu vou ter tanto hiperfoco que eu não lembro de mais nada nem de ninguém. E na maior parte do tempo eu estou desenvolvendo algum projeto. Esse aqui com vocês é um projeto, né? Que vai mudando de acordo com o tempo. Até porque esse projeto aqui do Comanda Está, da frequência, foi me passado assim, que eu não ia ter script. Eu ia ter vontade de falar, abrir a câmera, falava e postava. E isso ia se conectar e ajudar as pessoas. E é só isso que eu preciso. Então, assim, e é isso que eu tô fazendo. Então eu tenho meu trabalho pra fazer, mas é que eu tô tomando um café, vim aqui gravar pra vocês, pra compartilhar mais um pouco da minha história e quem sabe se conectar um pouco mais. Então eu não superei, porque a gente não supera, a gente convive com, a gente acolhe. Então, porque isso é o que eu sou. Então você percebe, como que eu vou superar o eu sou, quem eu sou? Como que eu vou esquecer? Como que eu vou eliminar? Entendeu? Essa Jussara. O que eu posso e o que eu fiz foi entender, aprender e admirar a Jussara bipolar, a Jussara autista e a Jussara superdotada. E olha que incrível, porque hoje grande parte das pessoas que eu atendo está vindo com essa condição, ou de bipolar, ou de depressão, ou com diagnóstico de esquizofrenia, né? Ou com diagnóstico, ou sem o diagnóstico da superdotação, e eu falo, vai no médico, vai no psicólogo, ou vai no psiquiatra, para ter esse diagnóstico, porque de tudo que você está me contando aqui dentro do seu campo, eu estou vendo que você tem uma condição neurodivergente, né? Porque as pessoas entendem a superdotação como aquele a pessoa que só tira nota 10, e não é bem assim, né? E essa pessoa vai atrás de um laudo, e esse laudo médico traz essa leveza da vida, de você entender que você funciona assim, ponto, né? E que você não precisa viver para ser aceito. Porque eu acho que isso é que traz um peso. Quando me perguntaram se eu tinha superado e como que eu fiz isso, eu falei assim, até pro rapaz, eu falei assim, na verdade eu não superei. Eu aprendi a viver com essa condição, comecei a olhar os superpoderes que uma pessoa com essa condição tem, ao invés de ficar focando, porque aonde há o olho do observador, aonde há o foco, é aonde cresce. Então, quando a pessoa é bipolar, ela já tem um superfoco, ela já tem uma hipersensibilidade, tudo ela sente muito mais. Aí ela tem a mediunidade, que também já aumenta mais isso, né? E aí ela vai trazendo esse hiperfoco para o negativo da doença, né? Para a condição, só para o negativo. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai viver oscilando, né? Porque ela está no hiperfoco no negativo. Ou na mania, ou na depressão, sempre no hiperfoco da doença. Mas e se você transferir esse hiperfoco para o superpoder daquela condição, né? Que é o hiperfoco, é você aproveitar os momentos de mania para ficar hiperprodutivo, né? É a pessoa que ela fica hiperanimada, então ela contagia o ambiente, porque a frequência dela fica mais expansiva. E aí você aproveitar, se você é um terapeuta, se você é alguém que já trabalha nessa área da autoajuda, você aproveitar esse momento de upper, né, de você estar ali em hiperfoco, em hipermania, e ajudar o maior número de pessoas, ou você fazer o maior número de gravar o maior número de conteúdo ali, se você trabalha com a internet, você entendeu? Para que quando você não esteja tão bem assim, você utilize o seu próprio material para te tirar daquele lugar, porque isso é o que eu faço hoje, né? Muitas vezes eu tô em shutdown, não tô muito bem, eu uso o meu próprio conteúdo para me tirar daquele lugar, entendeu? E para trazer novas coisas para vocês. Então eu não superei nada, tá, gente? Eu continuo sendo a bipolar, eu continuo sendo autista, eu continuo sendo a superdotada, eu continuo sendo a neurodivergente, agora assumidamente, porque eu não sabia que isso ia conectar, eu nunca trouxe isso daqui porque eu sempre achei muito irrelevante, e sempre achei que isso era uma questão minha, e que isso, eu sempre tive muito receio de ser tratada diferente por essa condição, né? E olha só, mais uma crença, né? Mais um paradigma de achar que as pessoas me viriam com outros olhos, ou que eu perderia toda a minha autoridade que eu construí durante tantos anos, quando as pessoas soubessem da minha condição, porque eu também tinha a crença de que você não pode ajudar o outro se você tiver X coisa. Como que eu vou poder ajudar alguém sendo um bipolar? Né? Como que eu posso ajudar alguém sendo autista? Olha aí, olha o paradigma, olha a crença. E hoje eu atendo, gente, pelo menos uma vez por dia, eu respondo alguém ou eu atendo um terapeuta que aposentou as chuteiras, que não está atendendo porque entrou em depressão, ou porque não se sente capaz, porque foi diagnosticado com alguma coisa. E é incrível isso, porque é mais um terapeuta, ou melhor dizendo, menos um terapeuta ajudando o planeta Terra. Porque se sente incapaz, porque tem uma condição, ou porque está naquele momento passando por algo. E aí, às vezes, por esse momento, julga todo o resto. Porque entra no vitimismo, de tipo, como assim? Alguém que atua tantos anos como terapeuta, agora está tendo crise de ansiedade ou tendo crise de pânico. E eu atendo gente assim, que chega para mim. E uma pergunta que ficou muito, muito forte dentro de mim, uma pergunta não, né? Ficou muito intenso isso, de eu trazer isso pra vocês, foi isso. Eu falava assim, nossa, olha como que a vida ela é. Eu precisei passar pela sombra do Vale da Morte, lá, pelo Vale da Sombra da Morte, precisei passar por tudo que eu passei, para hoje estar lidando e ajudando pessoas que estão passando por essa jornada também, né? Principalmente pessoas que têm o dom, pessoas que têm, dentro da sua missão, ajudar outras pessoas. E isso é um assunto muito longo, muito vasto, muito complexo, muito profundo,
que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a missão e o propósito, né? Quanto maior for a tua missão, quanto maior for a tua luz, mais obstáculos você vai ter, né? E não é porque você é o escolhido para trazer isso na planeta Terra, ou porque você é uma semente estelar, ou porque você tem uma condição de superdotação, seja o que for, que a sua vida vai ser mais leve por isso, né? É porque você tem condição total de ajudar outras pessoas. E então você passa por aquilo, para você sentir aquilo e você compartilhar depois. Ou você trata aquilo e você compartilha aquilo. Então, assim, todos os vídeos que eu trago aqui, se te trouxe alguma luz, se te trouxe alguma expansão, não detenha isso para você. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe os vídeos, compartilhe o canal. Se você acha que você ou que o seu amigo que passa por isso tá pronto para entrar no ecossistema de ajuda, passa o link da bio, vai lá no meu outro Instagram, que é onde eu trato isso como mentora, né, como arquiteta energética, passa isso para essa pessoa, não detém com você não, tá? Passa para outra pessoa. Esse canal aqui, ele trouxe a gente chama de low ticket, né, um ticket bem baixo para você participar dentro do ecossistema que eu vou estar abrindo em breve, que é a ordem iniciática, né, onde eu vou trazer um ecossistema para pessoas que estão nessa linha de expansão da consciência, mas não tem grana para fazer uma mentoria. Né? Então eu vou estar trazendo, não todos os conhecimentos que eu trago na mentoria, mas eu vou estar trazendo um ecossistema de vocês estarem diretamente comigo, né, uma vez por semana. E a gente vai estar falando estrategicamente, né, de mediunidade, de espiritualidade, né, e trazer uma frequência energética através de uma técnica, que é o que eu vou estar trazendo aqui no perfil também, uma vez, talvez 2 ou 3 vezes por semana, um vídeo, porque eu não posso fazer live ainda, porque tem poucos seguidores. Então eu preciso de 1000 seguidores para começar a fazer live aqui de algum assunto, né? Então eu vou estar trazendo em vídeos mesmo, é o que eu posso estar fazendo. Por enquanto, é a minha contribuição aqui para esse ecossistema chamado Frequência Está. Então, se te fez sentido, se tá te ajudando esses vídeos, compartilha, né? Compartilha, segue, pede pra galera seguir, pra gente aumentar esse perfil, pra daqui a pouco eu tô podendo fazer live, tá bom? E é isso, espero ter te ajudado. A gente não supera, a gente convive, né, com algumas coisas. E a gente aprende, né, como que a gente funciona, como que é o nosso próprio ecossistema, para que você possa conviver melhor antes mesmo de você cair no buraco com a doença, tá? Então, isso daí é a jornada, o como eu trago dentro da mentoria, eu trago dentro das minhas imersões, tá? Mas a grande sacada é essa, você não luta contra, você não supera, você simplesmente aprende a como que você funciona para você, da melhor forma possível, passar por isso daí nessa encarnação, porque esse é o teu corpo, isso é você, então você tem que se amar do jeito que você é. Se você é um bipolar, se ama como bipolar, se você é um autista, se ama como autista. Se você é um superdotado, se ame como superdotado. Não interessa, independente da sua condição 3D, do teu corpo físico, dessa pele, né, da tua mente, como ela funciona, saiba que existe sempre uma forma de você olhar isso como uma alta frequência, de uma forma mais positiva e de uma forma onde isso te traga superpoderes, né? Eu acho que de tudo que eu faço, saber que eu tenho esse superpoder me torna o próprio poder da criação. Quando eu falo poder da criação, é bem isso. Tudo que eu faço, eu coloco uma energia tal, eu penso em multidimensões, porque meu pensamento, por ele ser assim, ele é multidimensional, então eu penso em várias ramificações, por isso eu consigo criar vários ecossistemas, né, para o superdotado ou para o neurodivergente, um ecossistema para terapeutas que ainda não conseguem realmente prosperar com o que fazem, um ecossistema para médiuns, né, porque médiuns, eles realmente têm mais dificuldade de serem tratados das formas mais tradicionais, até porque ele tem mediunidade. Então, tem muitos médiuns que vêm para mim serem tratados por mim, dentro do meu ecossistema, porque tentaram outras e acabaram ficando pior. Por quê? Porque são médiuns, então são diferentes, funcionam diferente energeticamente. Então, é isso. Então, se fez sentido para você, compartilha, tá? Compartilha esse perfil com o maior número de amigos, né, que você conhece, pessoas que estão aí passando por situações difíceis, e para que tragam esperança, tá? Para que traga uma coisa que eu falo muito, não só aqui, mas quando eu falo nas minhas palestras, é que se eu conseguir, você também consegue. Né, mas eu não consegui superar. Eu consegui ser tudo isso que vocês estão vendo aqui, trazer tudo isso para vocês, falar olho a olho, conseguir me comunicar, né, mesmo sendo uma pessoa introvertida, embora poucas pessoas saibam disso, mesmo sendo uma pessoa com a condição que eu tenho, que a minha bateria social não é muito alta, eu consigo trazer tudo isso daqui. Se eu consigo, você também consegue. Né, você também consegue. Se você for estudar um pouco sobre a neurodivergência, os neurodivergentes, eles precisam se esforçar 3, 4 vezes mais do que uma pessoa comum, uma pessoa normal. Né, porque tudo que a gente vai fazer, a nossa mente, ela usa muita energia, porque a gente sempre pensa em multidireções, e isso gasta muita energia. Então, para eu vir aqui gravar um vídeo, eu gasto muita energia. Para eu fazer uma palestra, eu gasto muita energia para projetar a palestra, para estar na palestra, né, para ajudar todas as pessoas que eu ajudo e ainda aí fazer as ativações energéticas. É muita energia envolvida. Por isso que depois que eu faço esse evento, às vezes eu preciso de 3, 4 dias para me recuperar, né? Para trazer novamente a Jussara para o eixo da Jussara. Porque eu preciso me regular durante 4 dias. Então, 4 dias eu não apareço, 4 dias eu preciso me aterrar, preciso contato com a natureza, eu preciso às vezes ficar mais deitada. De várias formas eu tento me regular novamente. Então, assim, eu quero trazer esse dia a dia, compartilhar com vocês, para que vocês entendam o seguinte, que você é poder da criação. Né? Independente da pele, independente
desse envoltório carnal que você veio, da condição que você veio, você continua sendo o poder da criação. Você continua proveniente de um Criador que pensou em tudo, né? Então você é perfeito. E se você é perfeito do jeitinho que você é, você pode contribuir para algo, para alguém, para alguma coisa, né? Todos nós podemos, porque nós somos poder da criação. Nós temos total condição de criar algo, seja falando, seja pensando, entendeu? Seja sentindo. Você sempre pode estar contribuindo. E se você tem um sonho, né? Se você tem um projeto, se você tem uma missão, e você tem certeza dela, e você não consegue porque você se sente menos por estar tendo uma crise ou por você não estar bem agora, saiba que isso é momentâneo. É só agora. O que vai determinar isso ser para sempre é você. Né? Se você vai determinar que você é isso, também é você que determina. Não é o médico, não sou eu, não é ninguém, é você que determina. A minha, né? Alguma vez eu escutei a menina falando, o meu pânico, minha crise. Ou seja, a pessoa se apossou disso, ela já é isso. Né? Eu sou bipolar. Não, eu estou bipolar. Né? Ou eu tenho, né, a bipolaridade aí no meu corpo físico. Né? Eu sou autista. Né? Eu posso até dizer que sou, porque isso é uma condição que nasci com ela e morrerei com ela. Né? Mas isso não determina minhas ações. Né? A bipolaridade, ela não determina nada. Quem determina sou eu. Mesmo quando eu estou em mania, mesmo quando eu estou em shutdown. Entendeu? Mesmo quando eu estou para baixo, mesmo quando eu estou para cima, ainda assim sou eu, o meu observador. Quem eu observo que determina a minha vida. E isso é uma técnica também, né? Então é isso que eu trouxe para vocês. Se isso fez sentido, compartilha para o maior número de pessoas. Vamos crescer esse perfil para que eu possa vir fazer live. Beijo!